Primeira coisa, se apresente, fale seu nome completo, idade, ocupação e relação com a instituição que é a Casa do Jornalista e o sindicato. Bom, Ivan Augusto Santos Drummond, tenho 66 anos, comecei repórter desde menino, né? Porque meu pai era jornalista, Felipe Drummond, que é o primeiro repórter de televisão de Minas Gerais, TV da Economia, em 1955. E fui para... Toda vez que eu estava à toa em casa, ele me pegava e me levava a trabalhar com ele, para dar sossego para minha mãe, né? E desse negócio todo, você vai acostumando com as coisas. Fui crescendo e tal, e ele insistia que eu fizesse engenharia. Queria que eu fosse jornalista de jeito nenhum. Eu fiz comunicação escondido. Passei, mas quem mais comemorou foi ele. Ele não xingou, não. Achei que ele ia xingar, não xingou, não. Comemorou. E veio uma história de família, praticamente, porque a família tem 5 gerações de jornalistas. O primeiro foi Raul Henriot, meu bisavô, pai da minha avó, Estela Henriot. O Raul, ele era carioca, filho de Claude Henriot, que era um relojoeiro e organista da ópera de Dom Pedro II. Ele foi trazido da França para cá para ser organista. Aquele relógio que se quebrou em 8 de janeiro, lá em Brasília, foi ele que montou para Dom Pedro II. Aquele relógio é obra dele. E o Raul, ele era do Exército, largou para ser jornalista no Rio. Depois, cansou de ser jornalista, tentou voltar para o Exército, mas aí a rede ferroviária estava montando um posto, uma estação aqui em Pedro Leopoldo. Chamaram ele para ser o chefe da estação aqui em Pedro Leopoldo. E o Claude foi o cara que introduziu o kardecismo no Brasil. Então o Raul também era kardecista. E foi quem doutrinou o Chico Xavier. Começou a doutrinação do Chico Xavier, foi o Raul Henriot. Aí minha avó conhece. Meu avô, eles se conhecem. Meu avô é o primeiro poeta modernista de Minas Gerais, Austin Amaro de Moura Drummond, que assinava Austin Amaro. Em 1926 ele lança Juiz de Fora, poema lírico. Até a Tarsila do Amaral veio para cá. Augusto dos Anjos veio, todo mundo do mundo modernista veio para Belo Horizonte para o lançamento desse livro. E meu avô era jornalista. Ele foi crítico literário do Estado de Minas. Aí meu pai vira jornalista também. É até engraçado essa história, porque houve uma prova da Folha de Minas para jornalistas, para quem queria ser jornalista. A prova consistia em bater um texto na máquina. A máquina dele quebrou. Ele falou para o fiscal lá, o fiscal falou, você vai ter que dar um jeito, depois escreveu à mão. Aí passou, acabou isso, ele foi para o Rio, para casa de uma tia, num tio e uma tia dele, meus tios avós, Puli e Isa. E aparece um amigo dele lá, ô Felipe, eu estou te procurando lá em Belo Horizonte. Por quê? É o negócio de uma prova que você fez aí. Aí ele foi, trouxeram, ele veio para Belo Horizonte, procurou saber, os caras falaram, que não sabiam o que está escrito aqui. Aí ele leu para os caras o que tinha escrito, que a letra dele era pior que a letra de médico. Que ele tem que era um rabisco e tal. Aí ele leu, era um texto sobre a Segunda Guerra Mundial, e o cara falou assim, uai, esse texto é perfeito, é o que nós estamos procurando. Um editor falou, não sei que editor é esse. Não, você está contratado. Virou jornalista. Isso foi em 1953. Vem a TV da Economia, monta a TV da Economia, ele vira o primeiro repórter de televisão, sendo que o repórter de televisão naquela época não falava. Era só vídeo. Tá, aí ele vai, ainda na Folha de Minas, aparece um cara pedindo uma nota sobre movimento estudantil. Ele anota tudo e fala assim, ele era chefe de reportagem nessa época. Como é que você chama? O cara fala assim, eu não gosto do meu nome. Mas como que é o seu nome? Meu nome é Robert. Tá, como é que eu vou pôr aqui? Ele fez assim, fez um gesto. Esse meu pai contando, ele fez um gesto. Mas como é que você quer ser chamado? Roberto. Roberto o quê? Qual que é o seu sobrenome? Drummond. Eu falei, peraí, você é Drummond? Com 2 M's? Ele falou assim, sou. Você é filho de quem? Ele é Beatriz. Ué, você é lá de Ferro, sua mãe é primo do meu pai? Você é meu primo? Você sabe bater máquina? Ele falou assim, sei. Então você vem aqui amanhã que eu vou te dar emprego. Deu emprego para o Roberto e botou o Roberto para cobrir a Zona Boêmia. Aí começa a história do Furacão. Passa o tempo,
minha prima passa no vestibular para comunicação, Ângela Drummond. Logo depois eu passo. Ele morreu um mês depois certinho. Na minha mão, eu fazendo boca a boca nele. E no velório, o Camilo Teixeira Costa me chama minha mãe e fala assim, isso era na sexta-feira, segunda-feira lá para trabalhar. O carro vai buscar vocês. Aí na segunda-feira nós fomos para o jornal, chegou e falou assim, vamos ver o que você vai fazer. Eu falei, eu quero ser diagramador. Ele falou, mas peraí, não te ofereci nada, você pode ir para o parque gráfico, pode ir para o financeiro, administrativo, para garagem, até para pesquisa você pode ir. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho um amigo, o Estevão, filho do Afonso de Souza, que ganha tão bem que até carro ele tem. Ele gostou, falou assim, não, vai aprender agora. Todo mundo demorava uns 15, 20 dias para diagramar. Com 2 dias eu fiz uma capa de da tarde, ele ficou doido. Contrata agora, coisa e tal. Aí eu formo, minha prima forma, eu formo. Eu segui no estado de Minas, fui ser repórter de polícia. Só depois que eu fui para o esporte. E meu filho resolve ser jornalista e o filho da Ângela também. Então são 5 gerações. Meu filho hoje está na Rádio Itatiaia, o filho da Ângela parou um pouco, porque ele está mexendo com o comércio, preferiu ficar nessa. E está aí, está tocando, mas são 5 gerações de jornalistas, um caso raro. No Brasil não tem nenhuma família que tenha isso. Eles podem até inventar que tem, mas não tem não. Você, a família Drummond, com 2 M's, 5 gerações. Esperamos que venham mais gerações. Eu também espero. Ivan, seguindo o nosso roteiro aqui, a sessão 2, Memórias e Experiências, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a Casa do Jornalista e com o Sindicato dos Jornalistas. Bom, eu cresci vendo a ditadura. Eu cresci com meu pai contando coisas que em casa ele contava as coisas. Conversava muito com meu avô contando o que estava acontecendo. E tinha o negócio de ir para a casa do jornalista sempre. O dentista que a gente tratava era a casa do jornalista Ramiro Rezende, que inclusive era casado com a Aymara Henriot, que era a prima do meu pai. E a gente ia muito para a casa do jornalista para fazer tratamento, tudo, e ali ficava. E era frequentada pelos jornalistas. Os jornalistas frequentavam a casa do jornalista, que era uma espécie de uma base de segurança. E fui vendo, aí fui sabendo da história. Um dos fundadores é Austin Amaro, meu avô. Quando eu pequeno, não sabia. Quando eu fui adolescente, quando eu virei adolescente, que eu fiquei sabendo disso. Ele é um dos fundadores. Ele, Leo Taviano Bernes, tem mais gente que eu não vou lembrar agora, né? Mas então ficou esse negócio. Meu pai virou diretor do sindicato. E eu trabalhando, eu vendo umas aberrações, você acaba tendo que ir para brigar. E falou que é luta, a gente vai. Isso aí não tem conversa. O direito nosso tem que ser preservado. E eu fui para a casa do jornalista, cheguei na casa do jornalista novo e já cresci dentro da casa do jornalista. Eu acho que é fundamental a gente lutar pelo aquilo que a gente acredita e pela profissão nossa, que nesse país ela é execrada. Esses caras não sabem, políticos principalmente, que o jornalista é o fiscal da sociedade. Isso é uma frase que eu tenho comigo, não esqueço. Meu pai que me disse, e eu tenho assim, a gente tem que lutar pelo direito nosso, você não pode dar seu direito para ninguém. E isso falta nesse povo nosso, né? Ivan, você lembra de alguns momentos importantes que você passou pelo sindicato e pela casa? Alguns momentos, você falou que viveu na época da ditadura, né? Porque existia uma perseguição. Eles não queriam que jornalista ficasse sabendo das coisas. E, de uma certa forma, os jornalistas se protegeram na casa dos jornalistas. Tem até o episódio da bomba, que estourou a porta. Não tinha ninguém, felizmente. Mas aquilo ali, eles queriam mandar um recado para os jornalistas. Não mexe não, que vocês vão morrer. E ninguém abriu mão. Todo mundo continuou brigando, lutando, falando, tentando pôr para fora. Os meios de comunicação, eles eram vigiados. Tinha um sensor dentro da redação. Eu era pequeno, eu lembro disso. Teve um dia que um sensor chegou para o meu pai lá na redação do Estado de Minas do Araraquara, na Rua Goiás, e
falou assim, eu vim aqui falar com o chefe da redação. Ele falou assim, por quê? O cara de uniforme. Não, porque eu sou o censor, eu vim aqui para ver o que pode sair e o que não pode. Aí virou e falou assim, ele pensou, então deixa ser comigo, né? Falou assim, você vai naquela salinha ali, tá ali o Odair de Oliveira. O Odair de Oliveira era o secretário de redação. Você vai falar com ele. Agora, você grita, porque ele é surdo. Aí o cara foi lá, abriu a porta, senhor Odair de Oliveira, eu sou o censor, o major tal, censor do exército, vim aqui que pode sair, o que não pode. Ele põe esse daqui para fora, que ninguém grita aqui dentro, não. O censor foi embora. Então tinha umas coisas assim que a gente vibrava. E tinha casos assim de perseguição a jornalistas. Polícia atrás de gente. E pai ficava sabendo, e ela dava um jeito de resolver o negócio. Ele fazia isso. Ele ia com jeitinho, você conversa com um, conversa com outro, até resolver. E isso é lição de vida. E essa trajetória sua na Casa do Jornalista e no sindicato, ela se estende até hoje, né, Ivan? Porque você é diretor do Sindicato dos Jornalistas. A minha prima estava também, a Ângela também mexia. Ela parou de um tempo para cá, por causa de problema de saúde, mas a gente segue, tem que seguir. E eu tento fazer meu filho seguir. Porque eu acho que é fundamental essa continuidade. Porque você não pode ficar à mercê de qualquer um, de qualquer coisa. A profissão nossa não pode ter a falta de respeito que eles têm com ela hoje. E você, como diretor do sindicato, acha que, como você sugere que a instituição, a Casa do Jornalista e o sindicato possam trabalhar para fortalecer essa imagem do jornalista que você traz desde os tempos primórdios aí da sua carreira? Eu acho que a gente tem que primeiro ensinar. Eu falo ensinar pelo seguinte, a gente tem que começar pelas escolas de comunicação. Porque o estudante tem que saber a importância da profissão. Não é só chegar, formar e trabalhar e acabou, não. Aí você vê uma injustiça sendo cometida com um colega seu ali do lado, você tem que ajudar ele. Porque amanhã pode ser com você. Começa ali e vai passar para você. Isso eu cansei de ver. Eu acho que é fundamental a gente estar unido, para poder caminhar para frente e caminhar pelo direito. Por exemplo, essa história desse Gilmar Mendes, que eu tive o prazer de cercar no aeroporto de Brasília e questionar. Ele falou, mas eu posso mandar te prender? Eu falei, você pode até tentar. Aí ele saiu correndo. Esse cara quer desconhecer o diploma de jornalista. Ele desconhece. Ele esquece de uma coisa. Eu também posso estar no posto, na posição dele. Eu sou bacharel. Você forma, você é bacharel em comunicação. Então eu tenho direito de ele é bacharel, eu também sou. Eu posso pleitear amanhã uma vaga de médico. Eu sou asmático, eu entendo de asma com quase ninguém. Muito médico que está começando sabe menos do que eu. Então eu posso ser médico de asma. Tem um monte de coisa que você pode acontecer nesse sentido. Então você tem que saber lutar pelo seu direito. E a gente tem que brigar por isso sempre. Ivan, você participou de movimentos estudantis quando você era mais jovem, né, nas faculdades? Eu acompanhava. Você acompanhava? Não passei porque não existia praticamente. Na minha época não existia mais. Tinha dado uma diminuída, o troço. Você via um ou outro querendo fazer alguma coisa, mas ele estava sempre sozinho. Tem companheiro nosso aí, do meu hoje, aí, que ficou sozinho muito tempo. E acabou formando tal e nada, não adiantou nada, porque o que tentou fazer dentro da escola não foi para frente, porque não tinha... O pessoal parecia tinha muito medo. Ainda era ditadura, né? Na época, anos 80, ainda era ditadura. No final dos anos 70, anos 80. Então o pessoal tinha muito medo. Ivan, vamos falar um pouquinho agora da sua carreira profissional. Queria que você contasse, nesse projeto do Centro de Memória, da sua carreira profissional, dos vários eventos que você cobriu. Você falou que começou e participou da editoria de polícia e depois migrou para o esporte. No esporte você cobriu vários Jogos Olímpicos, 7 Copa edições. do Mundo. Queria que você falasse um pouco sobre essa carreira sua no esporte e dos prêmios ESSO que você ganhou. Você tem 2 prêmios ESSO? Logo que eu formei, um repórter do jornal, estava saindo do jornal, Marcos Andrade.
Aí houve uma reunião da direção do jornal para resolver como que ia fazer com isso, quem que iria para o lugar dele. O Pedro Aguinaldo Fulgêncio, na reunião, virou assim, aquele filho do Felipe está aí ainda? O pessoal tá, ele é jogador. Põe ele lá, que se o pai dele era bom lá, ele deve ser também. Aí eu virei repórter de polícia. Tudo é acaso, né? Contratado no cemitério, depois por um acaso vai virar repórter de polícia e tal. E eu lembro que o primeiro dia de ronda era eu, Arnaldo Viana, João Bosco, Celso Birro. Eu deixava eles na Lagoinha e ia para furtos e roubos na rua Pouso Alegre. Aí eu cheguei entusiasmado, empolgado, falei, gente, arranjou uma matéria sensacional. Pessoal, o que foi? O cara roubou $5 mil e foi preso. Eles começaram a rir. Aqui, nós já fizemos matéria de $2 milhões, $5 milhões. Isso não é matéria, não só. Aí você começa a pescar, pegar alguma coisa. E fui indo. Aí comecei a ter esse negócio de ser, por que esse sindicato, tem um pouco de explicação nisso. Você chegava na FURSO, às vezes, e o detetive te ameaçava. O que eu fazia? Eu peitava ele. Vem cá, vamos resolver, vamos fechar na sala. Eu fiz isso várias vezes. Um inspetor chegou e falou assim, você tinha que ter me ouvido sobre isso, não tinha que escrever que o cara falou que ele foi torturado aqui dentro, não. Pô, eu tentei falar com você não quis ouvir. Dava as costas e subia para o setor que tinha que subir. Para onde que tinha que ir. Aprendi muito nesse sentido. A gente sabia que existiam ameaças. Teve um colega nosso, que eu não vou dizer o nome, que fez uma matéria denunciando aquele negócio do Jorge Defensor, o caso Jorge Defensor. O policial virou para ele e falou assim, nós sabemos onde você pega o ônibus, aonde você mora, cuidado para você não ser atropelado. A gente sabia disso. Essas coisas, a gente conversava tudo. Porque a defesa que você tinha é falar. Não guardar. Porque senão vai morrer atropelado. Pô, que azar. Não, mano. Foi premeditado. Tem caso de colega que teve acidente de carro que nós desconfiamos que foi armado. Tem essas, um carro, de repente um ônibus surge na sua frente, te fecha, te joga no canteiro. Isso foi armado, porque o cara porque a gente incomodava muito. Aí fomos seguindo esse negócio, aí fui trocando editoria. Chegaram Wagner Seixas, Djalma Gomes, Marco Antônio Brandão. O Wagner e o Marco Antônio já morreram, inclusive. E nós começamos a ser proibidos de entrar em delegacia, porque a gente fazia matéria denunciando coisa. E, no frigir dos ovos, nós descobrimos um negócio de mortes em delegacias. Eu entrevistei um cara, Severino, eu não lembro o sobrenome, mas Severino. Ele participou do sorteio da morte, foi ele que matou o cara. No palitinho, sortearam. Quem tirasse o palitinho menor ia morria. E esse cara foi o executor. Esse foi o primeiro passo do primeiro Premoesso nosso. Foram 33 mortes em 6 a 8 meses. E a gente denunciou que não era só Belo Horizonte, mas era também Juiz de Fora, presídio de Santa Terezinha. Então teve esses negócios que aconteceram e a gente todo dia procurava fazer uma matéria em cima dessas mortes. Porque aí tem o poder público nesse negócio. O Estado não queria nem saber, para ele estava tudo bem, tudo bom. Está morrendo preso, deixa morrer. Geralmente o cara que morria era um cara que era o mais bobo, o menos esperto da cela. E começamos a conseguir entrar em algumas cadeias. Você chegava numa cela, tinha 32, cabia 14. Então você passou a denunciar uma série de coisas, fatores que levaram a esse tipo de coisa. E os presos queriam chamar atenção para eles também. Então, de vez em quando, você conseguia um para falar sobre isso. Por quê? Porque não tinha banho, a água era pouca, a comida era escassa, tinha gente que tinha que dormir na privada, no vaso, abraçado com o vaso sanitário. Isso tudo nós denunciamos. Ganhamos esse primeiro Premoesso.
Depois, isso é 85, 1985. Em 87, tornamos a ganhar um prêmio ESSO com o caso Alain, o estofador que foi morto pelo Esquadrão da Morte. Eles levaram esse Alain, que era irmão do cara que foi morto. Ah, não, aliás, não é morto. Ele foi levado para ser morto, ali perto de Caeté, na Serra da Piedade. Por quê? O irmão dele tinha sido solto pela polícia com a condição de fazer um assalto grande e dar dinheiro para esses detetives. E esse Alain foi pego para entregar onde o irmão dele estava. O irmão dele estava em Santa Catarina. Eu lembro que depois ele contou para a gente. E ele conseguiu, puseram a algema nele, os caras fumaram maconha, os policiais, e puseram, a algema ficou frouxa. Ele conseguiu soltar e perna na estrada. Foi parar na Rede Globo, que não quis a matéria. E foi lá para o jornal. Aí estávamos eu e Wagner Seixas no dia, inclusive era no sábado. Aí eu lembro que o Wagner virou e o Wagner falou, vamos pegar, vamos embora. E descemos o pau. Levamos para o pronto-socorro para ser medicado, não falamos com ninguém. Falamos, agora você vai dar um jeito de ir para um lugar que ninguém vai te achar. E, de certa forma, orientamos o cara a preservar o cara, né? E aí ganhamos para o segundo prêmio ESSO. Foi com esse negócio do caso Alain. O cara que o primeiro de 85 foi titulado pelo Edson Zenóbio, que era diretor do jornal, Livrai-nos do Fogo do Inferno. O título da série. E depois o caso Alain ficou o caso Alain só. Aí foi esse negócio de... Aí apareceu uma oportunidade de ir para o esporte, que é o que eu sempre quis. Porque eu joguei campo, salão, comecei a jogar basquete, salão é futsal, que hoje, né? Comecei a jogar basquete, jogava vôlei no colégio também, fazia algumas provas de atletismo, porque a escola antigamente te dava esporte, hoje não dá. Hoje acabou, não mexe com nada mais, né? E esporte faz parte da educação. Esse povo não entende isso. O político não entende isso. Geralmente, quem consegue chegar a um cargo alto na política nunca praticou esporte da vida. Acho que é por isso. E eu acabei indo convidado pelo Daniel Gomes para ir para o esporte. E eu lembro que eu comecei aquele negócio de empolgado demais, que eu tinha voltado para a minha área, aquele negócio todo, porque eu sempre gostei. Comecei a cobrir campeonato sul-americano, de vôlei, basquete, futebol de salão. Daí a pouco eu vou para... Vai ter a Olimpíada de Barcelona, que foi um troço, não tinha credencial, só para alguns esportes. Vôlei e judô, coincidentemente, o que deu 2 medalhas de ouro. Depois, a partir de Atlanta, não. Aí foi Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres, Rio. Depois veio a pandemia, aí eu não entrar em avião de jeito nenhum. Para pegar Covid, não. Tem asma. Você é doido. Aí, nessa história, eu já falava inglês, aprendi espanhol na redação do jornal. Porque o pessoal vinha os repórteres da Argentina, do Uruguai, Paraguai, eles vinham para cobrir os jogos e iam para a redação do Estado de Minas para escrever as matérias e mandar. E ali a gente conversava muito. E nessa conversa vai, conversa vem, você começa a perceber que é muito próxima a língua. E tal, deu tudo certo. E depois eu fiz um curso de francês, que tinha a Olimpíada o Mundial da França, e iam mandar 4 repórteres. Acabou que no final foram 2. E aí eu sobrei. Mas eu ganhei o francês. Portanto, aí dava para fazer. Então, tinha na Olimpíada, tinha dia que você estava numa roda assim. Um espanhol, um francês, um russo, um alemão, um inglês, o espanhol eu falei, um italiano. Cada hora você falava numa língua. É um troço mais estranho do mundo. Você está conversando com a gente, eu estou ficando doido. Aí você fala espanhol aqui, inglês aqui, vai no francês ali e fala, estou ficando doido. Não demora muito, eu vou ser internado, né? Mas e acompanhando esporte de uma maneira assim, viver dentro de saber da capacidade de cada um, de cada esporte que ele tem, porque não é só chegar e ir à Olimpíada e competir. Você tem que ter um certo nível de competição.
E você via, por exemplo, o crescimento do vôlei, porque existia um trabalho feito no Brasil. Ainda existe. Não tanto igual antes, mas ainda existe. O basquete nosso caiu muito. Faltam alguns clubes. Falta o investimento em alguns clubes. Porque o clube formador, tem clube formador que já não participa mais. É uma pena. Tem futebol de salão, que isso é uma coisa que mais me revolta, porque eu joguei futebol de salão, mais, né? Eu joguei campeonato metropolitano com 17 clubes, tinha 17 times de futebol de salão em Belo Horizonte. Hoje tem 4, 5. É muito pouco. E eu entendo de outra maneira também, assim, os próprios pais não têm interesse que o filho faça esporte. Parece que é isso. Porque bota para mexer com computador, com não sei o quê, com celular, que tem todo tal, isso é mais importante que o esporte. Não. Está prejudicando a educação do filho. Ivan, e você citou aí a cobertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Queria que você falasse um pouquinho do que mudou na cobertura, né? Porque são muitas décadas aí, né? Como é que você cobriu Barcelona e como é que você cobriu o Rio, por exemplo? Como é que foi essa no mudança começo, tecnológica? Era a máquina de escrever, eu tinha uma máquina portátil. E você datilografava e mandava por fax a matéria. Isso é um troço que você fica até... Hoje o pessoal fala, que coisa mais difícil. Mas você tinha que enfrentar uma fila de fax para mandar a matéria. Depois você vinha para... Aí foi para Atlanta, aí já veio o computador. Aí já ficou diferente. Que você escrevia e mandava. Quer dizer, já é outra coisa. Você ganhava tempo. Se eu fazia 8 matérias na Olimpíada de Barcelona, o pré-olímpico também que eu fiz de basquete, fazia 16 em Atlanta. Quer dizer, mudou demais. Muita coisa. Depois vem Sydney, aí já é uma tecnologia mais avançada ainda. E chega a Atenas, aí muda para muito mais, que aí envolve. Eu fazia jornal, rádio e TV. Eu comentava para a TV todo dia, mandava noticiário de rádio todo dia e mandava as matérias do jornal. A partir de Pequim, entra a internet também. Então você fazia uma matéria 2 vezes, porque você escrevia para o jornal e escrevia para o site. Quer dizer, a coisa foi só. Eu fui o primeiro repórter olímpico de multimídia que eu tenho notícia. Ou um dos primeiros. O que as universidades fazem hoje, que é preparar o repórter, o jornalista para ser multimídia, né, para fazer vários formatos, você já fazia décadas atrás. A gente já fazia. O primeiro repórter que usou computador foi o Arnaldo Viana. Ele foi para Seul, em 88, com um sistema que eu não esqueço o nome dele, Kermit. Você tinha que escrever no Kermit e mandar. Você tinha que plugar o computador na linha telefônica para mandar a matéria. Mas você tinha que rezar uma oraçãozinha para ver se ajudava. Porque senão não passava, a matéria não ia de jeito nenhum. É um troço muito doido, muito engraçado. Mas deu certo, começou ali. Mas Barcelona não teve esse sistema. Existia uma diferença no mundo. A evolução não é igual em todo lugar. Você tinha lugar mais avançado e lugar mais atrasado. Tinha isso. Você percebia isso. Você ia para os Estados Unidos é uma coisa, para o Japão é outra, a mesma coisa, ou mais. Coreia também, igual ao Japão. Mas você chegava na Europa, ela não era igual. Era diferente. Disso eu estou lembrando de uma coisa assim. O medo das pessoas, dos próprios repórteres, em ter que fazer aquilo. Então, tinha gente que treinava. Passou um tempo aqui treinando para fazer essas coisas. Eu fui com a cara e coragem e deu certo. Acho que se você ficar treinando, é pior, que vai dar mais medo, vai atrapalhar. Eu quero falar agora sobre uma matéria sua que teve um reconhecimento nacional no país inteiro, que foi uma matéria que você fez com a Hilda Furacão. Queria que você contasse como é que você teve esse furo, como é que essa coisa aconteceu. Foi a maior história da minha vida, a maior matéria da minha vida, né? Eu procurei a Hilda, porque o Jader de Oliveira estava em Londres, na BBC,
me mandou uma foto do Paulo Valentim com a Ailda Furacão no apartamento deles em Buenos Aires. A parede do apartamento deles, lá era tão fria que ela era de veludo. E eu procurando essa história, e cadê Paulo Valentim, cadê Paulo Valentim? O pessoal no Boca não dava notícia, não sabia, coisa e tal. Eu descobri que ele estava no México, ele estava trabalhando de estivador. Ele tinha de jogar no futebol mexicano, não deu certo, e ele ficou lá trabalhando de estivador. Tem uma passagem do Atlético indo jogar lá, fazer excursão no México, e o Dario, Tele, foram até o Paulo Valentim, conversaram com ele. E viram que ele não estava numa situação boa, chegaram aqui contando. Contaram esse troço, mas ninguém fez nada. Aí eu procurando, não conseguia achar, ninguém sabia, no México ninguém tinha notícia. E eu procurando, recebi essa foto do Paulo Valentim. Eu resolvi contar essa história. Contei a história de como é que ele veio, descobri Barra do Piraí, que é a terra dele, contei como é que ele veio para o Atlético, como é que ele conhece a Ailda. E ficou nisso. Só essa matéria, nada de saber, nenhuma notícia deles ainda. Aí em 2014, Copa do Mundo, véspera da Copa do Mundo, faltando uma semana para a Copa do Mundo, eu fui para Sete Lagoas cobrir o Uruguai, que a seleção uruguaia tinha ficado, estava treinando em Sete Lagoas. E num dia lá, toca o telefone, é o Washington Melo, que foi companheiro, parceiro do meu pai a vida inteira. Aí ele, ô Ivan, eu preciso te perguntar um negócio. Eu falei, eu posso passar o telefone para uma amiga minha? Eu falei, Washington, pode. O que é? Não, ela é médica, mas não quer me dizer o que é, mas quer falar com você, por causa daquela matéria que você fez. A matéria foi em 2003, isso era 2014. O Paulo Valentim, ex-jogador do Galo. Ex-jogador do Atlético. Que foi casado... Com ela, aí eu vou chegar nesse negócio. Okay. Aí, tal, eu falei, não, pode passar. Mas se for uma coisa que vai incomodar, eu desligo. No dia seguinte, a gente estava indo para o treino, que era na Arena do Jacaré, e toca o telefone, uma mulher lá de Buenos Aires, me falando, olha, você que é o Ivan que fez a matéria da Ailda Furacão, foi do Paulo Valentim? Eu falei assim, é. Eu falei, sim. Quero te dizer que eu tô com ela aqui no meu asilo. Eu fiquei louco. Eu já liguei pro jornal, pro editor, pro Josemar, falei, eu tenho que ir embora pra Argentina hoje, porque achei o do Furacão. Ele falou, você tá brincando. Eu falei, então eu tenho que ir hoje, eu tenho que ir embora pra Buenos Aires. Eu falei, não pode, a Copa começa daqui a 2 dias, e como é que nós vamos fazer? Eu preciso de você, que eu sei que vai fazer o zona mista, eu sei que fala a língua. Eu falei, não, pelo amor de Deus, é a Ailda Furacão, ela está no asilo, ela é para morrer. Ele falou assim, não, você vai assim que acabar a Copa do Mundo. Eu falei assim, então o Brasil ser eliminado, né? Aí ele falou assim, eu torci o Brasil perder todo o jogo. Aí tem um caso engraçado no 7-1, que meu filho estava hoje em dia, sentado na minha frente, 3-0 para a Alemanha. Ele falou, pai, você está rindo de quê? 3-0 para a Alemanha? Eu falei assim, depois você vai saber, não contei nem para ele. E naquela noite eu fui para Buenos Aires e encontrei a Ailda no asilo, que foi um troço assim, fascinante, porque era uma figura histórica. Ela foi uma personagem de ficção do Roberto Drummond, na minissérie foi Ana Paula Arósio. Não tem nada dela, uma coisa a ver com uma pessoa com a outra, não tem. A Ailda era gordinha, inclusive, baixinho, gordinho. E eu fico conversando, daí a pouco conversando com ela, chega um cara e começa a cantar tim, 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 é gol de Valentim, tim, 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 é gol de Valentim. Um cara que estava no asilo também, estava no asilo, e que era fã do Boca, e fã do Paulo Valentim. Aliás, o Paulo Valentim foi um jogador que ele jogava no time de Barra do Piraí, o Atlético trouxe ele para cá, ele passou a jogar, e o Paulo Valentim se distraía indo para a Zona Boêmia, aonde a Ailda trabalhava. E lá se conheceram e tal, e ele, inclusive, tem passagens, ele ficava jogando baralho até tarde. O pessoal, você tem que ir embora. Eu falei, não vou não, estou esperando a Ailda acabar de trabalhar. Aí ele ia ficar com ela. E eles casaram, tiveram um filho,
foram para Buenos Aires, ele virou ídolo. Até a contratação dele lá pelo Boca foi interessante porque teve um jogo, Brasil e Uruguai, ele faz um gol no final do primeiro tempo, faz um outro no segundo tempo, o Brasil ganha de 2-1 e tem uma briga generalizada no final do primeiro tempo. E ele sozinho bateu no time do Uruguai todo, por isso que o Boca contratou. O Boca pegou ele por causa dessa confusão. Tá, aí, voltando para a Ailda, na conversa com ela, ela não lembrava de quase nada de Belo Horizonte, assim, eu não ia em qualquer lugar, eu ia no campo lá, que ele viu o Paulo jogar, eu ia na igreja de São José, eu ia no Cine Brasil, só. Aí você conhece? Só, é. Então aí eu fui sabendo da história deles, eles tiveram um filho, o filho João, que ele chamava, ele era doente, diabético, tinha depressão, tentou suicídio tomando remédio de matar pulgão de planta, não deu certo, depois morreu. Ele tinha uma companheira que foi que ajudou a cuidar da Ailda. E depois de 6 meses que eu achei a Ailda, encontrei a Ailda, ela morre. Ela morre e é enterrada no cemitério, igual o Paulo Valentim foi, igual o João, filho deles foi. Porque eles foram enterrados assim, em qualquer cova. Não tem menção. Foram na Recoleta. Você vai na Recoleta, não tem menção, não tem registro deles lá, sendo enterrados. É como se fosse indigente. E nessa história da Ailda, lições que a vida ensina pra gente, o governo de Buenos Aires tem asilos para pessoas carentes, idosas. Então você não tem ninguém, você tem um lugar de ficar. E lá você tem toda a assistência de saúde. Porque é uma coisa muito covarde você deixar a pessoa morrer à míngua. E lá na Argentina não tem isso. É uma coisa boa da Argentina. Ivan, quais outras matérias que você fez que ganharam destaque que você gostaria de comentar? Essas matérias de esporte, história de competições de vôlei, atletas revelação de vôlei, de futebol de salão, de basquete. O atleta, o destaque nacional. Um exemplo foi a Kathleen Quadros, que a judoca lutava pelo Minas. E a Kathleen vai para a Olimpíada de Pequim e conquista a primeira medalha do Brasil feminina em judô. Foi bronze. E lá estava a mãe dela, sozinha. Quer dizer, você tinha uma personagem lá dentro do tatame e uma fora. Essa fora foi uma matéria sensacional. E eu sei encontrar atletas como Ilma Caldeira. Você poder contar uma vida de uma pessoa que era muito pobre, mas tinha a vontade de jogar vôlei. Pelé, do vôlei. Pelé é uma história sensacional. Pelé, o pai dele morreu, ele foi morar na FEBEM, porque a mãe não tinha condição de criar. Virou o que virou. Por quê? Porque tinha persistência. O Pelé quis jogar vôlei e foi jogar vôlei. O Pelé, quando jogava no Olímpico, Pelé, ele morava na Renascença, já tinha voltado a morar com a mãe. Ele ia a pé da Renascença no Olímpico, com fome, fazia um lanche no Olímpico, treinava e voltava a pé do Olímpico para a Renascença, da Serra para a Renascença. Quer dizer, um troço assim, fantástico. É um personagem tanto. Um cara que eu vi praticamente nascer no esporte, Gerson. Gerson, quando ele foi para o ginástico, eles avisaram. Eu era sócio, e aí avisaram que havia um gigante treinar. Aí vai todo mundo para a arquibancada para ver. Aparece aquele varapau, que ele era grande, 2,8. E o Gastão Sete Câmara fala assim, eu vou treinar ele, eu vou ensinar ele. E começa a ensinar ele a fazer as coisas. 1, 2, 3, 4, 5 dias, e a gente na arquibancada vendo aquilo. Aí o Gastão vai ensinar ele a fazer bandeja. Ele era muito grande, ele sobe desengonçado, bate a cabeça na tabela e fica nervoso. Eu vou embora, que ele machucou, isso machuca, e foi embora.
O Elmon Rabelo, que era o técnico do ginástica, que foi buscar ele onde ele morava, na cabana do Pai Tomás. E é uma situação muito engraçada, porque o Elmon chegou lá e tinha uma espécie de um puma amarelo. Parou lá e perguntou onde que mora o Gerson, um negão grandão, coisa e tal. Eu vim cá buscar ele para levar para o ginástico. Aí os caras falaram, peraí que nós vamos chamar ele para você. Foram lá embaixo e falaram com o Gerson assim, aquele cara que você está namorando está lá em cima. Não era nada disso. Aí o Elmon consegue convencer o Gerson a ir voltar para o basquete. E virou o que virou, porque virou um maior jogador. O maior pivô que o Brasil teve na história. Um dos maiores, para não ser injusto. E o Gerson, a vida vai passando, o Gerson vai ficando em situação difícil. O ginástico pega o Gerson e coloca como treinador de base e auxiliar técnico. E paga a casa dele e dá um salário para ele por mês. O ginástico fez isso por ele. Isso é uma coisa muito importante. O esporte é importante nesse sentido também. O reconhecimento pelo que o cara fez. E morreu tem 3, 4 anos. Foi uma perda assim, lamentável, porque todo mundo gostava dele. Então tem esses personagens assim que você vai convivendo. Ainda mais quando você vem do esporte, você cai numa história dessa. Tem um cara, essa história me marcou muito. Choco, pivô da seleção brasileira de futebol de salão, de futsal. Mundial da Espanha em 1996, depois da Olimpíada de Atlanta. Na Espanha, o Choco quer ir embora. Aí o Tacão, que era o técnico, que é nosso aqui mineiro, o Ivan precisa de uma ajuda. Eu falei, o que é? O Choco quer ir embora. Sem ele, nós não vamos ganhar isso. Eu falei assim, o que você quer? Conversa com ele. Eu peguei e fui conversar. Falei, Choco, o que está acontecendo que você está querendo ir embora? A casa da minha mãe pegou fogo, tem 2 meses, eu não fui lá ver ela. Minha filha nasceu, eu só vi por vídeo, não conheço minha filha. Eu quero ir embora. Já tem 4 meses que nós estamos treinando e tal. Falei, Choco, falta uma semana e pouco para acabar o Mundial. Uma semana e pouco, nós ganhamos o Mundial, eu te entrego a passagem na quadra. Aí ele falou assim, mesmo? Foi mesmo. Aí ele saiu, foi perguntar para o Beto Vieira, que é daqui também, se realmente podia confiar em mim. Eu falei, claro. Acabou o Mundial, nós somos campeões, ganhamos a Espanha a final. Fui entregar a passagem para ele. Quem disse que ele quis a passagem? Eu falei, agora eu quero comemorar. Foi genial, mas é uma história assim, o sacrifício que o cara faz, o cara que pratica esporte, ele passa um tempo se dedicando a extremos, abre mão de um monte de coisa, inclusive da vida pessoal dele. Contar isso é bom. Essas coisas eu gosto. Você está fazendo exatamente isso numa coluna atual que você escreve no jornal, contando casos do Ivan. Então, como é que você faz essa preparação? Isso é bom até para os estudantes que estão nos ouvindo, que vão assistir o vídeo também. Como é que você faz essa preparação? Porque você tem que contar um caso bacana como esse que você está dizendo toda semana. 2 vezes por semana, aliás. Não, agora é uma vez só terça-feira. Memória. Você começa a pensar e, de repente, você vê um caso aqui que te remete àquele outro lá atrás. Aí eu vou buscar. Eu tenho um monte de história anotada para contar. Tudo que eu lembro eu vou anotando. Porque tem sempre um caso parecido que eu participei às vezes, que eu vivi. Aí eu faço essas histórias, muitas vezes são disso. E histórias assim de companheiros, por exemplo. A seleção brasileira mineira de futebol de salão, de juvenil, de 1974. O pivô era Luiz Fernando Melo Pereira. Jogava aqui, na ABB. E comigo no colégio, era da minha sala. Era do time da minha sala e ele era meio campo do time do colégio. Mário Neves Coutinho, que era ala esquerda, canhoto, bom de bola, feito não sei o quê. Estudava com a gente, era adversário meu de campeonato de sala. Mas no time de colégio eu era uma categoria, ele era uma acima. Esses dois foram campeões brasileiros em 74, juvenil,
em Niterói. Quer dizer, um troço assim, de outro mundo, sendo que Minas Gerais fica aquele negócio. O Brasil inteiro, ninguém. Eu costumo falar que é o seguinte: ninguém gosta de mineiro nesse país, não. Porque mineiro incomoda muito. Mineiro é mais. Pensa mais, é mais certinho. E Minas Gerais conseguiu o título. Dois parceiros, amigos, desde que eu entrei no colégio, nós ficamos a vida inteira juntos. Isso é interessante, isso. Aí você sabe o que o cara gosta, o que o cara não gosta, o que aconteceu nesse jogo, naquele jogo. Então você busca as histórias. Tem um caso lá de Paraisópolis, futebol de campo. Eu jogava de lateral direito. Aí o treinador resolveu que eu era mais novo, então você vai na reserva, mas se precisar, você vai ter que jogar de back. Não é que o back quebrou o braço. O back quebrou o braço, entro eu de back central. Nunca mais troquei de posição. Tem umas coisas assim que vão acontecendo, que você passa e fica, isso vai ficando. E tem histórias de superação do seu lado. Você vê muito isso. Aí eu pego essas histórias e transporto elas para o papel. Que eu acho que é uma coisa que serve, inclusive, de incentivo para quem tiver aí novo. Então, aproveitando na linguagem jornalística, um jargão que a gente usa, aproveitando esse gancho, né, que você falou dos jovens jornalistas, estudantes, você que já cobriu 7 Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, como é que é essa preparação? Porque não basta um repórter querer cobrir a Copa, ele tem que ter uma preparação. Como é que é a preparação e como é que você acha que os jovens jornalistas devem se preparar para ter uma carreira como essa? Tem uma coisa que eu falo. Os esportes que eu não conhecia, quando eu fui cobrir esporte, eu fui ler sobre eles. Eu fui aprender sobre eles. Vôlei, basquete, futebol de salão, futebol de campo, handebol, boxe, judô. Eu fui judoca. Capoeira, karatê eu falei. Isso aí eu não precisava, que eu vivi isso. Mas os outros, natação, por exemplo, você não pode queimar. O que é queimar? Você não pode queimar a largada. É saltar antes do sinal. O atletismo, mesma coisa. Até beisebol, que eu detesto, eu fui aprender. Então você tem que estar sempre atualizado e procurar se informar sempre. Porque os esportes, de um tempo para cá, começaram a ter transformações. Mudança de regra, mudança de maneira de treinar, a maneira de competir. Nós estamos no futebol, nós estamos num retrocesso danado, porque não existe amador no Brasil mais. E está começando a faltar volante, quer dizer, não vai ter meio campo, né? Então nós estamos numa situação muito ruim. Isso é mudança de tempo. Nós estamos fazendo o que a Europa fez lá atrás, para tentar parar o Brasil. Não para jogar e vencer. Esse é o problema sério. Então, quanto mais você puder se atualizar, melhor. Se você puder conviver com aquele tipo de esporte, indo a treinamento, participando de treinamento. Eu cheguei a treinar eu treinava com o time de futebol de salão do Minas e do Atlético. Eu tinha jogado futebol de salão. O treinador sabendo, entra um pouco aqui, me ajuda. É uma coisa engraçada, mas aconteceu isso. O Milton fez isso no Atlético e o Ney Pereira fez isso no Minas. E uma coisa que é interessante é o respeito que se tem, porque os caras me tratavam como se eu fosse amigo deles há 500 anos. É porque o esporte faz isso. Ivan, qual é o legado que você acha que você, como profissional, deixará? Como que se diz isso? Dedicação. Repórter não tem hora. Repórter não tem que parar. Meu trabalho de 8 às 4. Das 8 da manhã às 4. Às 7 da noite aconteceu um troço que eu estou vendo. Eu vou fazer matéria.
quanto mais você se dedicar, melhor. Acho que é fundamental isso. Você não pode ter esse negócio de ser burocrata. Ah, já terminei de trabalhar, não. Aconteceu notícia aqui, você faz. Passou na frente, faz. Eu acho que é fundamental isso, essa dedicação. É fundamental isso. E eu aprendi isso em casa, com meu pai. Que ele não tinha hora. Meu pai saía de casa às 6h30 da manhã, fazia a ronda pela televisão, já aproveitava e fazia, já notava que ia sempre da tarde. Ficava na televisão até o jornal do meio-dia. Aí ele ia para o jornal, fazia a ronda de polícia. E o jornal te exigia ficar até 10, 11 horas da noite quase, às vezes. Ele ia em casa almoçar, cochilava 20 minutos e saía para trabalhar de novo. Depois chegava tarde da noite e ia jogar botão comigo, futebol de mesa. A gente jogava uma partida toda noite. Eu tenho 28 times que estão comigo até hoje. A gente jogava, daí ele ia dormir, de manhã cedo ele levantava às 5h30 da manhã, já ligava o rádio para ouvir o que tinha acontecido à noite. Quer dizer, não parava. E eu acho isso, que é fundamental isso. Você tem que estar sempre bem informado e procurando sempre estar pronto a exercer sua função. Tem uma história, você citou o seu pai, que você já contou em alguma outra entrevista, que me veio à cabeça, de um protesto com bomba de gás que você estava com seu pai. Você pode contar esse caso, por favor? Foi em 1968, dezembro de 68. O governo militar tinha decretado o AI-5. E sempre que eu estava de folga em casa, meu pai dava um jeito de eu ir para trabalhar. Eu tinha 10 anos. Aí eu lembro que nós, na Rural TV, nós chegamos lá, já estavam o seu João motorista, meu pai, o Gessido Freire de cinegrafista e eu. Aí tal, eu descia, ia com ele, ele ia fazer as perguntas tal, e eu ia junto. De repente ele vira para mim e fala assim, vamos embora. Falei, vai embora que você vai ficar no carro. Virou para o motorista e falou, seu João, tranca o carro, fecha os vidros todos, não deixa o Ivan sair. Daí a pouco começa a cair bomba de gás lacrimogêneo. E eu vendo ele no meio da fumaça, andando para um lado para o outro, ele gessido. Foi a decretação do AI-5 e houve uma agressão aos estudantes que faziam a manifestação contra o AI-5. A polícia fez e o exército também estava lá. Eu lembro disso. Teve muita gente saiu presa. Eu lembro que quem ajudou a salvar muitos estudantes foi um padre da Boa Viagem, da Igreja de Boa Viagem. Ele colocou lá dentro um monte de gente e a hora que os policiais chegaram, falaram, aqui vocês não entram. Ele fez isso. Eu lembro direitinho que nós saímos, aí ele vem com o Gessido, entra, vamos para a Boa Viagem, fomos para a Boa Viagem, tá tudo tranquilo lá. Por quê? Porque tinha um padre tomando conta. Isso é interessante porque a igreja participou disso. Participou defendendo um lado do cidadão. E você com tenra idade já aprendendo a profissão ali com seu pai num campo de batalha. No campo de batalha, literalmente. Por exemplo, ele me levava para treino de futebol, me levava para a delegacia para fazer a matéria. Eu ia acabar tendo que ser repórter de polícia de qualquer jeito. Isso aí não ia ter jeito. Mas ele levava para tudo. Eu não podia estar de folga, que aí ele me obrigava a ir trabalhar com ele. Obrigava, vamos embora trabalhar, vamos embora. Está explicado porque são 5 gerações de jornalistas e deve vir mais gente pela frente. Tomara Ivan, que venha. Agora, você falou de um legado profissional, agora eu queria que você falasse de um legado institucional. Como é que você acha que esse tempo todo que você tem atuação na Casa do Jornalista e no Sindicato de Jornalistas, qual é o legado que o sindicato deixa nesse momento para a sociedade, a classe estudantil, a academia? Eu acho fundamental respeitar o jornalista. Porque, como eu disse antes, o jornalista é o fiscal da sociedade. Tudo que for errado vai ser revelado pelo jornalista, certo?
É dessa forma que funciona. Se cercearem esse direito, vão manipular, vão manobrar todo mundo, que é o que acontece muitas vezes, aconteceu recentemente. O povo tem que entender que precisa de alguém para cuidar da história e mostrar o que está certo e o que está errado, o que é certo e o que é errado. E quem vai fazer isso é o jornalista. O sindicato é importante nisso, porque ele luta por isso, luta pela preservação da profissão, pelo direito ao trabalho e pelo direito trabalhista que todos têm. Nós passamos um período aí atrás, agora que há pouco tempo, que tiraram todos os direitos dos jornalistas. Né? E uma parte da nossa categoria sentiu na pele. Empresa cortando hora extra. Coisa que já era incorporada no salário, foi cortada. Não pagamento de direitos, férias, não depósito de fundo de garantia. Aconteceu isso. Que agora que está sendo regularizado, começou a regularizar. Mas uma luta do sindicato. E tem um caso pessoal meu que eu cheguei a ser proibido de entrar no jornal pela direção anterior. Só que eu, de cara, cheguei no sindicato e contei. Fizemos um vídeo eu não consegui adentrar o jornal, porque não passava a impressão digital, tinha sido cortada. Só que os caras esqueceram que eu tinha direitos, né? Aí nós conseguimos reverter a história e pronto. Como aconteceu comigo, poderia ter acontecido com outros. Agora, uma situação dessa serve para quê? Para amedrontar todo mundo. Para poder botar todo mundo igual cordeirinho, fazendo o que eu quero. Não é assim que as coisas são. Não pode ser. Ivan, tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar ou compartilhar? Até tem, mas é muita coisa. Esse tempo todo, a gente vê mudanças inclusive de regime, de sistema político no país. Cheguei numa época que era a continuidade da ditadura, em que todo mundo que se julgava ter poder queria pisar em todo mundo. Não pisaram em mim porque eu não deixei. Não pisaram nos meus companheiros, que eles também não deixaram. Vai mudando e começa a ter uma certa socialização, um certo respeito pela profissão. Tanto é que se cria, por exemplo, as horas extras do jornalista, que foi o Camilo Teixeira da Costa que fez. Não quero ninguém mais trabalhando em outro lugar. Todo mundo tinha 2 empregos para sobreviver. Não vou pagar hora extra com 100% e acabou, todo mundo trabalha aqui só. Que é uma coisa fantástica que ajudou demais todo mundo nessa época. Para depois chegar uma diretoria que pensa igual antigamente pensava e acha que todo mundo é escravo e corta a hora extra. E como é que você fica? Daqui a pouco você está tendo que vender sua casa e ir morar na favela. Não que seja desonroso morar na favela, mas pode acontecer isso. Seu padrão de vida cai, você tem filhos que estudam num colégio, vai ter que tirar do colégio para tentar colocar na escola pública. Vai ser um choque para essa criança. Tudo que vinha sendo feito, se tinha uma preparação, por exemplo, um colégio que tem esporte, acabou ali. Ó. Porque o poder público está pouco se lixando para esporte. Não está querendo saber nem de educação direito. Então isso é uma coisa que mexe, incomoda. E que eu acho que eu tinha que falar. Bem, eu agradeço ao Ivan Drummond por esse depoimento aqui ao Centro de Memória do Jornalismo Mineiro. Esse conteúdo vai estar disponível nas redes sociais do projeto, memorial também do jornalista. Então, te agradeço imensamente por ter compartilhado conosco essas belas histórias. Eu que agradeço, porque
A gente quase não tem oportunidade de contar essas coisas. O jornalista conta a história de todo mundo, mas ninguém conta a história do jornalista. É uma coisa que quem disse isso foi Arnaldo Viana. A ideia de se fazer esse memorial, em grande parte, é dele, porque ele é que fez a proposta, o projeto, iniciou o projeto, fez a proposta para a gente contar a história dos profissionais de jornalismo. E aqui são muitas. Por exemplo, o caso de... Vou citar meu avô de novo, que é o Austin Amaro, é o primeiro poeta moderno de Minas Gerais. O caso Drummond só veio depois. O caso Drummond morou na casa do meu bisavô. Ficava meu avô na varanda, sentado, escrevendo, e o caso Drummond do outro lado da varanda, sentado, escrevendo. Quer dizer, é uma coisa... E outros que tiveram por aí, lembrar que Célio Valcos, general, tem um monte de gente que fez, Dídimo Paiva, tem um monte de gente que tem grande importância para a profissão. E é bom a gente relembrar isso, contar essas histórias todas. Carlos Felipe. A música mineira depende muito de Carlos Felipe falar, contar. Porque ele que foi o cara que puxou essa fila. Então você tem jornalistas que participaram da formação de uma série de coisas no Estado e no país também. É bom se contar esse tipo de coisa. Então você que faz parte também desse projeto do Centro de Memória do Jornalista de Minas, você já citou aí um pouco da importância, agora eu quero saber a sua visão da importância desse projeto para o jornalismo mineiro. Eu fico com o que o Arnaldo pensa. Pensou e pensa. A gente conta a história de todo mundo, ninguém conta a história nossa. Eu acho importante isso porque quem são as pessoas que contaram a história do Brasil? Não foi só historiador, não, foi jornalista muitas vezes. Quem vai reportar uma decisão governamental, por exemplo? É o jornalista. Uma conquista de importância no país, seja de esporte, seja empresarial, seja comercial, seja política, o jornalista. Estamos vendo o caso agora aí do Trump, que a reação tem que ser reportada. Quem vai reportar isso? O jornalista. E é uma coisa que vai mexer com o mundo inteiro. Mexe com a economia global. Quer dizer, quem vai contar isso é o jornalista. Se o jornalista não falar, ninguém fica sabendo. Ela acontece e fica por isso mesmo. Muito obrigado, Ivan Drummond. Tamo aí. Fica no intercom, Bel. Tá, essa configuração aqui, ó. Gente, eu vou ter que fazer só uma coisinha, tá?